Vocês acreditam no que está acontecendo? Hoje, você e eu vamos desvendar um segredo que muitos preferem esconder. Pela primeira vez em sua meteórica trajetória, Dubai já não é a terra prometida do Oriente Médio, mas sim uma gigantesca estação de partida. No ano de 2025, o cenário mudou drasticamente, quando milhares de profissionais, empresários e operários arrumaram suas malas rumo a outros destinos. O fluxo de recém-chegados já não esconde o êxodo silencioso sob a superfície dourada. O mais perturbador de tudo nessa minha investigação é que para cada 5 pessoas que antes sonhavam em fazer de Dubai o seu lar definitivo, pelo menos uma agora busca desesperadamente uma rota de fuga desse suposto paraíso. Esse silêncio assustador já se espalha pelos calçadões outrora vibrantes da Marina de Jumeirah até as torres inacabadas do Dubai Silicon Oasis, onde o acúmulo de luxo abandonado empurra distritos inteiros para a irrelevância absoluta. Em 2026, o mundo assiste em choque ao ver que 10 bairros e cidades satélites celebrados nos Emirados Árabes Unidos estão à beira de se tornarem cidades fantasmas desoladas. Porque as antes imparáveis engrenagens imobiliárias e milagres econômicos do Golfo caíram em decadência, forçando milhões a protestar com os próprios pés. Minha investigação vai decodificar a dura realidade que transforma avenidas brilhantes em zonas mortas e revelar os motivos reais que levam tantas pessoas a abandonar a glória de Dubai. Se você procura aquela cidade dentro de outra cidade que foi vendida como o futuro do urbanismo moderno, lamento dizer que chegou uma década atrasado. A International City, neste ano de 2026, tornou-se um local onde a vida cotidiana é definida não pela ambição, mas por relatórios frios de desocupação imobiliária. O que antes era um experimento ousado de moradia cosmopolita e acessível, agora ostenta uma marca devastadora. Para cada novo contrato de aluguel assinado, 3 são sumariamente rescindidos. A classe trabalhadora estrangeira, o verdadeiro motor que mantinha vivo esse labirinto de condomínios temáticos, está fugindo em massa. Eles partem devido a uma realidade financeira brutal, preferindo salários em polos concorrentes como Riad ou capitais europeias. Quem pode culpá-los quando a infraestrutura básica opera décadas atrás do esperado? Faltam itens essenciais, como acesso adequado ao metrô, as fachadas dos prédios estão literalmente descascando e o comércio local está tão esvaziado que bairros inteiros parecem cenários de cinema abandonados no meio das filmagens. Milhares de apartamentos continuam vazios porque os proprietários se recusam a baixar os aluguéis, preferindo o prejuízo a admitir que a era dos lucros fáceis acabou. Com mais de 22% dos imóveis desocupados em certas áreas, a International City está virando o cemitério de promessas quebradas, onde quem ficou para trás sobrevive preso a bairros sem transporte confiável e com sistemas prediais totalmente obsoletos. Será que a prefeitura local está tão focada em megaprojetos que esqueceu que o distrito não sobrevive apenas de promessas vazias? A International City não está apenas decaindo, ela está desaparecendo do mapa do desejo, levantando a dúvida perturbadora se isso tudo não passou de um experimento social insustentável, desde o início. Se a International City está rachando, o nosso próximo destino revela uma armadilha demográfica ainda pior. A Dubai Sport City foi arrastada para uma batalha brutal pela sobrevivência. O que antes era vendido como o paraíso da vida ativa e dos estádios de classe mundial, agora em 2026 desmorona silenciosamente como um castelo de areia na maré cheia. Os números oficiais obtidos pela nossa equipe não mentem. Todos os anos, milhares de famílias empacotam suas vidas em caminhões de mudança e desaparecem em direção ao corredor de Abu Dhabi, ou voltam para seus países de origem. Com taxas de desocupação que passam de 18% nas torres residenciais, a Dubai Sport City parece ter esquecido como manter a comunidade que deveria acolher. Novos centros comerciais e academias modernas são anunciados com grande alarde, mas a realidade das ruas revela lojas fechadas, estacionamentos desertos e um vazio social assustador. Famílias jovens fogem porque não encontram escolas decentes por perto, ou um pediatra que não exija dirigir por 45 minutos. O comércio eletrônico sufoca o que resta do varejo local, enquanto a grande visão de uma metrópole esportiva autossuficiente acumula poeira ao lado de arenas subutilizadas. Até quando um bairro consegue brilhar, sustentado apenas por campanhas de marketing vazias e a especulação imobiliária predatória? Quando as últimas famílias partirem, quem vai ocupar aquelas arquibancadas frias em uma noite de terça-feira? Fique atento, porque se a Sport City é uma ilusão desfeita no próximo distrito, o silêncio não é metáfora, é uma realidade mensurável. Em 2026, o Discovery Gardens deixou de ser uma comunidade real para se transformar em uma espécie de sala de espera de aeroporto gigantesca.
Um lugar de passagem rápida, onde ninguém de fato cria raízes. Com uma das maiores taxas de rotatividade de inquilinos de toda a Grande Dubai, esse distrito se tornou um laboratório vivo de impermanência urbana, onde o ruído de caminhões de mudança substituiu o riso das crianças nas calçadas. Há uma ironia dolorosa nisso tudo. Embora os preços dos aluguéis continuem competitivos, eles não são suficientes para fixar jovens profissionais e famílias. Afinal, ninguém assina um contrato longo para viver isolado em um local sem alma. Mais de 25% dos moradores de 25 a 35 anos planejam se mudar em um ano, pois se recusam a desperdiçar a vida em uma região estagnada. As empresas estão se retirando em massa da região. Na principal avenida comercial, as placas de aluga-se agora superam de longe as lojas em funcionamento. Os melhores talentos migram para o centro de Dubai Business Bay, ou Abu Dhabi, assim que a situação financeira permite, deixando para trás taxas de desocupação que sobem para perto de 20% nos setores mais antigos. No coração do bairro, surgem verdadeiros corredores fantasmas, caminhos, outrora cheios de pedestres, que agora se resumem ao calor escaldante, ao silêncio e a um gato de rua ocasional. O que é mais cruel, um distrito devastado por uma crise que busca se reconstruir ou um que simplesmente desmorona porque ninguém se importa? Se você me acompanhou até aqui, prepare-se para o que vem a seguir, pois o silêncio do Discovery Gardens ainda parece suportável, perto do paradoxo do excesso que encontramos em Dubailand. Este é o ponto exato onde a ambição espetacular colide de frente com o vazio absoluto. Os projetos mirabolantes e panfletos brilhantes nunca encontraram respaldo na realidade prática das ruas. Dubailand foi planejado em uma escala tão colossal que, mesmo após anos de obras ininterruptas, grandes áreas parecem florestas de concreto inacabadas. Ruas que não levam a lugar nenhum e infraestrutura cara montada para uma população que nunca veio. Os condomínios registram taxas de desocupação alarmantes, sob um silêncio fantasmagórico. Os centros comerciais que deveriam sustentar a vida nos bairros mostram taxas de falência que superam constantemente as novas inaugurações. O êxodo não é barulhento ou repentino, mas sim um gotejar constante de famílias de classe média que preferem migrar para condomínios com conexões viárias melhores e serviços sociais consolidados. Eles abandonam Dubailand à própria sorte, com suas promessas vencidas e uma cobertura de telefonia precária que isola os moradores. O resultado direto de nossa apuração aponta para o abismo social crescentemente nítido. Áreas próximas às rodovias mantém uma fachada ativa de prosperidade, enquanto o interior definha no abandono, encarecendo os serviços para quem não pôde fugir. Por que o governo continua aprovando novas fases de expansão se as atuais permanecem pela metade? Dubailand seria vítima de uma estratégia de planejamento urbano desastrosa ou um monumento aos limites da pura ambição sem execução. Avançando em nossa jornada investigativa, chegamos a Dubai Industrial City. Aqui, o colapso imobiliário não está pichado nas paredes, mas sim gravado na medula econômica de sua força de trabalho. Os alojamentos operários exibem taxas de desocupação que denunciam a drástica redução da mão de obra decorrente de reestruturações e automação industrial. Caminhar por esses blocos residenciais à noite é uma experiência fúnebre, sem uma única janela iluminada sequer. Quando a densidade populacional cai tanto, os pequenos negócios locais que sustentavam a rotina básica dos trabalhadores, como refeitórios, mercadinhos e bancas de recarga de celular, também quebram de vez. A forte atração de zonas industriais concorrentes na Arábia Saudita e no Sudeste Asiático atua como um aspirador de talentos, drenando operários qualificados que buscam salários melhores. Os alojamentos baratos, antes vistos como um grande benefício, agora expõem a decadência de uma área sem futuro. Quando a classe operária qualificada se retira, leva consigo as redes informais de apoio mútuo e todo o dinamismo que tornava aquela zona industrial minimamente funcional e habitável. Hoje, você e eu vamos investigar uma realidade omitida pelos folhetos brilhantes do mercado imobiliário. Os serviços de saúde estão cada vez mais difíceis de acessar, os espaços comunitários se deterioram visivelmente, e a região começa a parecer não um ecossistema industrial próspero, mas sim um balão esvaziando lentamente. Como pode uma comunidade industrial sobreviver quando sua base humana é corroída em silêncio ano após ano? Nosso destino agora é o Jumeirah Village Circle, o famoso JVC, onde a promessa de preços acessíveis se tornou a pior de todas as armadilhas. Se você já ouviu falar do JVC como o segredo do investidor inteligente, um bairro promissor, pronto para uma valorização explosiva, é hora de abrir os olhos e reconsiderar o que lhe venderam. As pessoas não estão saindo do JVC em busca de aventura. Elas estão fugindo de uma armadilha financeira que se fecha por todos os lados. A oferta superou a demanda por anos consecutivos, jogando os rendimentos de aluguel lá para baixo e deixando os investidores com propriedades que não valorizam quase nada longe dos retornos outrora prometidos. O cenário urbano evoluiu de um jeito que poucos previram. Áreas comerciais vendidas como o coração pulsante do bairro hoje estão abandonadas e vazias, com portas fechadas que servem como lembrete diário de projeções que nunca se materializaram. JVC
JVC agora se assemelha a um gigantesco depósito de estoque residencial acumulado, onde a vida em comunidade foi sufocada. Famílias inteiras que acreditaram estar comprando um pedaço do futuro bairro dos sonhos agora se veem isoladas em um distrito que, nas tardes de fim de semana, parece uma cidade fantasma. Os serviços e áreas de lazer prometidos existem apenas no papel ou de forma precária. Quando o abismo entre o marketing e a realidade se torna intolerável, os moradores simplesmente vão embora, enfraquecendo ainda mais a demanda que justificaria as novas obras. O ciclo é implacável. Seria o colapso do JVC culpa de uma falha de regulação ou o fim inevitável de um modelo focado apenas em construir sem parar? Se o JVC mostra a dor das expectativas frustradas, as The World Islands elevam essa tragédia a um nível teatral. Esse arquipélago de 300 ilhas artificiais, esculpidas no oceano para desenhar o Mapa Mundi, foi anunciado como o ápice do luxo global, um refúgio onde bilionários construiriam suas próprias nações particulares e redesenhariam a geografia da ostentação. Mas a dura realidade que investigamos neste ano de 2026 é que o entusiasmo evaporou muito antes que qualquer estrutura sustentável pudesse vingar. A enorme maioria dessas ilhas continua abandonada, meros bancos de areia expostos ao vento. O acesso é extremamente complexo e os custos ambientais para manter essas porções artificiais de terra no meio do mar geram problemas gigantescos que nenhuma campanha publicitária consegue ocultar. A debandada de grandes investidores e construtoras sérias ocorreu de forma discreta, mas devastadora. Anúncios monumentais de projetos que antes estampavam as capas de jornais do mundo inteiro foram sucedidos por anos de absoluto silêncio e adiamentos sem fim. Você e eu podemos perceber o impacto disso nos compradores, que, esperando o endereço mais exclusivo do planeta, olham hoje da costa e enxergam apenas montes de areia cinzentos à distância. Esse abandono cria uma atmosfera melancólica e silenciosa na água durante a noite, uma escuridão que revela não apenas a falta de edifícios, mas a perda total de fé no projeto. Esqueceram de planejar o básico, a viabilidade real e o acesso diário. As World Islands hoje parecem uma frota de navios lançada ao mar com pompa extraordinária, mas sem combustível, sem tripulação e sem qualquer porto de destino. Agora, nossa investigação nos leva a Deira, um distrito histórico que parece ter sido riscado dos planos futuristas de Dubai. Deira carrega o peso do passado, e neste ano de 2026, esse legado não é uma força, mas um fardo, que se torna mais pesado a cada dia. Os rios de dinheiro que inundam o centro de Dubai e a região portuária desviam de Deira com um desprezo que os moradores antigos sentem na pele. Os tradicionais mercados e comércios, que já foram o coração pulsante de todo o Golfo Pérsico, hoje estão cobertos de poeira. O índice de vacância nos edifícios comerciais antigos não é apenas uma oscilação comum do mercado imobiliário, mas sim o reflexo da lógica fria do capital, que sempre escolhe a novidade em detrimento do valor histórico. As famílias que fincaram raízes em Deira há uma geração viram seus filhos crescerem e migrarem para bairros mais novos e modernos, deixando para trás uma população envelhecida que já não consegue gerar nova atividade comercial. O distrito está preso em uma espiral de isolamento. Embora os aluguéis sejam mais baixos, a decadência visível afasta novos negócios. O trânsito de passagem flui constantemente, mas ninguém para consumir nos mercados tradicionais de outrora. Os antigos moradores de Deira carregam o peso de ver sua própria cidade seguir em frente sem eles, enquanto suas memórias urbanas se dissolvem diante de novos arranha-céus que os ignoram por completo. Até quando um bairro pode sobreviver apenas de glórias passadas antes de se tornar irrelevante? Agora nossa análise se volta para o mercado geral de aluguéis em Dubai, um sistema sob extrema pressão. A crise aqui é dupla e afeta as estruturas mais básicas. Temos o colapso do acesso à moradia para a classe média e trabalhadora, somado à constatação de que até a oferta de luxo está superando de longe a demanda real e orgânica de novos residentes que chegam de fora. Quando as famílias e profissionais que sustentam a economia urbana são expulsos pela alta de preços ou pela incerteza constante, o resultado é um êxodo silencioso e demolidor. Você e eu estamos testemunhando uma migração discreta. Muitas pessoas estão deixando Dubai sem alarde, mas com uma frustração profunda que as estatísticas oficiais tentam esconder de qualquer maneira. É a desistência de quem queria muito ficar, mas percebeu que a conta do mês simplesmente não fecha mais. Taxas escolares astronômicas, saúde e seguros e custos operacionais esmagam o orçamento das famílias que já sofrem com aluguéis que chegaram a dobrar. Enquanto novos recordes são celebrados, a base social desmorona. As vitrines exibem preços que parecem flutuar em um universo totalmente descolado da realidade financeira da maioria esmagadora da população. Como uma metrópole pode conquistar o futuro se os pilares que sustentam seus cidadãos comuns apresentam rachaduras profundas e em expansão?
Foram 10 distritos e 10 realidades dolorosas investigadas pela nossa equipe, revelando o esvaziamento gradual de um experimento urbano extraordinário. Viajamos das quadras deterioradas da International City até as águas desertas e silenciosas que cercam as World Islands. O que vemos aqui não é uma simples oscilação do mercado, mas o início de um acerto de contas histórico sobre construir para as pessoas e não para gráficos. Neste ano de 2026, Dubai se vê diante de um espelho muito mais honesto do que qualquer outro que já tenha enfrentado. De um lado, está a glória inegável, com as maiores torres do planeta, recordes audaciosos e ambições monumentais. Do outro lado, porém, enxergamos a realidade nua e crua. Bairros inteiros se esvaziando, famílias de classe trabalhadora sem condições financeiras de manter o sonho, e distritos planejados para acolher milhões, que agora ecoam com os passos de uma fração desse público. Essas não são cidades fantasma causadas por desastres naturais, mas frutos de um modelo imobiliário que priorizou a unidade habitacional em detrimento da vida humana real. Será que uma cidade pode continuar se auto-intitulando o futuro da civilização urbana quando seus próprios moradores optam pelo silêncio da partida? Você e eu, como observadores e cidadãos desse mundo conectado, precisamos fazer as perguntas mais difíceis, antes que a próxima onda de anúncios espalhafatosos tente encobrir os fatos. Se você valoriza este tipo de jornalismo investigativo e sem filtros, deixe seu gostei e compartilhe nossa reportagem com quem quer saber o que acontece longe dos cartões postais. Inscreva-se no canal para acompanhar nossas próximas investigações. Afinal, qual desses bairros tem alguma chance real de recuperação? Ou estamos vendo o fim do modelo de crescimento de Dubai? Quero muito saber a sua opinião nos comentários. Esclarecemos que esta investigação jornalística se apoia em dados reais do mercado imobiliário, relatórios de economia urbana e análises cobrindo o período de 2024 a 2026. Este material tem fins puramente informativos e analíticos, não representando posicionamentos governamentais ou de órgãos reguladores. Todos os dados sobre ocupação urbana e dinâmica demográfica provêm de fontes públicas e apuração independente. Recomendamos sempre a busca por diferentes perspectivas para formar sua própria convicção, não nos responsabilizando por decisões de investimento ou mudança tomadas com base nesta reportagem.